As Escrituras diz que nós somos filhos de Abraão, né? Porque a palavra fala que Abraão teve 2 filhos. Um filho nasceu da escrava, que todos nós sabemos da história, a escrava Agar, e o outro filho nasceu sob a promessa de Deus, que foi Isaac. E todos nós que aceitamos Jesus Cristo pela fé, nós somos descendentes de Abraão. Está escrito aqui no livro de Gálatas, né? E está escrito aqui no livro de Gálatas o seguinte, capítulo 3, versículo 29. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Mas nós devemos entender que Abraão teve 2 filhos. E nós trazendo para os dias atuais, para o mundo espiritual, o que significa isso aí? O filho da promessa e o filho da escrava. Para nós aplicarmos no mundo espiritual hoje em dia, nós devemos entender, devemos compreender o que significa os filhos da escrava. Qual é a escrava hoje em dia? A escrava hoje em dia, com seus filhos, é aquela que confessa que Abraão é o seu marido. Em outras palavras, Deus, Jesus, né? Ela confessa, mas ela é escrava. E a Bíblia fala que a escrava, ela era escrava com seu filho. Como é que nós vamos aplicar isso no nosso tempo atual? Hoje, muitas igrejas evangélicas, ela significa a escrava Agar, porque ela escraviza os seus filhos através do quê? Dos seus costumes, dogmas, preceitos de homens. E só que ela confessa que Deus, ela serve a Deus, que é a alegoria de Abraão aqui, no caso. E a filha da promessa, os filhos da promessa? Os filhos da promessa é aquele que é de Jerusalém do alto. Porque aqui a palavra de Deus fala que tudo que foi escrito foi como alegoria, comparação. E a palavra diz que a filha da escrava, o filho da escrava, perseguiu o filho da promessa. Meus amigos, meus irmãos, hoje não é diferente. Hoje as igrejas evangélicas, que é escrava com seus filhos, quando você chega com a palavra de Deus, ela não abre as portas. O campo evangélico, o campo missionário mais difícil de ser proclamado a palavra de Deus são as igrejas evangélicas. Muito mais difícil do que se evangelizar um católico. E eu já passei por isso, eu sei o que eu estou falando. E o filho da promessa, ele é perseguido pelo filho da escrava. Aconteceu isso comigo também, conosco. E o que eu estou falando está perfeitamente em acordo com esta palavra. E a palavra de Deus fala que nós somos filhos da promessa. Nós aguardamos a Jerusalém celestial, como está escrito aqui no versículo 26 do capítulo 4, que diz assim: mas a Jerusalém que é de cima é livre, o qual é mãe de todos nós. E aquela que é escrava, ela segue normas terrenas, ela segue normas daqui deste mundo, criada por homens, por leis e preceitos, o qual ela insinua que é as doutrinas de Deus, e na verdade não é. E no versículo 30, a palavra de Deus fala que da seguinte forma: mas que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Pode ter certeza, meu amigo, meu irmão, se você quer seguir os preceitos do alto, você vai entrar em contraste, em confronto com as leis estabelecidas por homens, o qual eles falam que é de Deus. Eu
estive num lugar aqui do Nordeste e eu enfrentei muito isso. Você chega com a palavra, eles rejeitam abertamente a palavra por causa das tradições, dos ensinamentos que foram passados para eles. Mas, como diz as Escrituras, o joio está no meio do trigo. Eles crescem junto. Assim como o filho da escrava cresceu junto com o filho da promessa. Né? E aí eu pergunto para você, que está do outro lado nos assistindo. Você é filho da escrava ou filho da livre? O filho da livre, ela tem total liberdade, né? Como está aqui no capítulo 5 no livro de Gálatas. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo teve esse problema aqui com o filho da escrava lá na igreja de Gálatas. Por isso que ele escreveu esses textos comparando, né, Abraão lá na antiguidade. Isso vem no mundo espiritual se arrastando até hoje. E os filhos da livre são em menor número do que os filhos da escrava. A própria palavra fala que os filhos da escrava é muito maior do que o filho da livre. Olha aqui, no versículo 27 do capítulo 4. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Na verdade, essas igrejas evangélicas, denominações, elas falam que tem um marido, mas ela é solitária, como está aqui no versículo 27. Porque as que têm marido, os filhos dela é menor. Quem é o marido da igreja? É o Senhor Jesus Cristo. Então os filhos são em menor números, como está escrito aqui. Só você prestar atenção aí nesse texto. Mas no versículo 29 tem um texto interessante que diz: mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim é também agora. O que é gerado da escrava nesse momento, ela prefere seguir os preceitos mundanos. O que é mundano? O que os homens instituem para ela. E ela escraviza. E aí ela foi gerada segundo a carne. São crentes que estão dentro da igreja, mas eles seguem aqueles preceitos. Elas foram crescendo, foram nascendo através das tradições. Há anos, 20, 30 anos. Mas o que é segundo o Espírito, né? Mas o que é da carne, ele tem a natureza de perseguir aquele que é nascido segundo a promessa, segundo o Espírito. Nós que vivemos em Espírito. Qual é o Espírito? Nós seguimos isso aqui, Certa vez numa igreja a gente falava: vocês estão errados nisso. Não, você está errado. Eles não conseguem entender, porque eles são escravos, e o escravo tem a mente presa à vontade da mãe deles, que é essa igreja, essas igrejas que estão por aí. Então eu estou fazendo esse vídeo, meu amigo, meu irmão, minha irmã, para você entender o mundo espiritual. Porque se você quer viver piamente em Cristo, o filho da escrava, das denominações, das igrejas evangélicas vai te perseguir. Eu lembro que lá na nossa cidade teve um irmão que se libertou, ficou sendo filho da livre, e houve uma perseguição violenta. Nós também estava lá dentro da igreja, houve uma perseguição. Filho da escrava, das igrejas evangélicas, perseguia nós que éramos livres em Cristo, porque eles não querem aplicar a palavra de Deus na vida deles. Então eu estou fazendo esse vídeo para você entender que mesmo eles professando que a igreja é a noiva, elas são a noiva, mas elas não têm marido, não é verdade. E de maneira alguma os filhos, aqueles que seguem esses preceitos carnais, doutrinas de homens, vai herdar a promessa. Qual é a promessa? A promessa da salvação, da vida eterna, das bênçãos de Deus, as bênçãos vindouras e as bênçãos atuais, que está disponível para os filhos da livre. E
Só para você entender que eu estou falando aqui como alegoria. O que é alegoria? São comparações que a própria palavra fala. Capítulo 4, o versículo, vamos ver aqui, versículo 24, que diz assim: o que se entende por alegoria? Porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, né? Em outras palavras, essa Jerusalém, que eles falam que é Jerusalém celestial e na verdade é terrena, são as leis que veio de lá. Então, o verdadeiro filho da livre, ele tem o filho da escrava, que são as igrejas evangélicas, que está aí professando o mesmo nome, inimigo deles. Tem o mundo, que é inimigo nosso, né? Tem o diabo também. Então, na verdade, tem 3 inimigos visíveis, né, que atua contra os filhos da livre. E eu gostaria que através desse pequeno vídeo você lesse o livro de Gálatas, para você entender o mundo espiritual, a luta espiritual que nós, filhos da livre, temos. Pense sobre isso.